Após compreender de uma visão assim mais top-down, mais geral sobre a área de RI, vamos agora falar de alguns aspectos mais especializados. Vamos falar um pouco dos vocabulários do termo, quais são os vocabulários que a gente pode querer colocar, como inserir esses vocabulários e um pouco mais das listas de postings. Primeiramente, aqui eu estou cortando alguns tópicos do original, porque isso não é um curso de RI, é um curso de mineração web, então tem alguns detalhes que a gente não precisa entrar. O objetivo é entender a unidade básica de sistemas de recuperação de informação clássicos, e essas unidades são palavras e documentos. Documentos são listas de palavras. O que é um documento, o que é um termo, e o que se difere termo de palavra. Então, tokenização é o processo de ir de um texto puro até as palavras, até os tokens. Índices mais complexos, ponteiros de escape, frases. Ponteiro de escape a gente não vai falar. Então vamos entrar nos documentos. Nós falamos da busca booleana simples, e essa busca, a recuperação booleana, assume que a gente já sabe o que é um documento, ou seja, primeiro já sabe onde começa e termina um documento na coleção, e podemos ler um documento através de uma máquina. São duas considerações. E isso pode ser complexo em algumas situações. E é o que a gente vai ver agora. Fazendo esse parsing de um documento, parsear é caminhar pelo documento. É necessário lidar com o formato e idioma de cada documento. Por exemplo, a gente não está falando só de página HTML. A gente está falando de dado web. Dado web tem diversos tipos de documentos, como esses aqui. Qual o idioma dele? Porque o índice, e se eu vou indexar ou não, tudo isso, o idioma vai ser muito importante. Qual é o conjunto de caracteres utilizados, o charset, né? Porque tem idiomas que usam caracteres especiais. O próprio português usa acentuação, no inglês não tem. Então, qual é o modelo de acentuação para a máquina ler da forma correta e depois permitir a busca também? Cada um dos pontos anteriores constitui um problema de classificação, o que inclusive é estudado dentro do curso de mineração web. Alternativa, utilizar heurísticas. Então, vamos pensar que classificação não é necessário nesse primeiro momento. Vamos utilizar heurística. Então, vamos lá. Sobre o formato e o idioma. Complicações que a gente pode ver. Olha. O índice simples geralmente contém termos em diversos idiomas. Às vezes um documento ou seus componentes contêm múltiplos formatos e idiomas. Você pode ter um e-mail em francês com um PDF anexado em espanhol, por exemplo. E outra coisa, documento, tá vendo? Um e-mail pode ser um documento. Qual é a unidade de indexação de um documento? É um arquivo? É um e-mail? O e-mail você vai incluir os anexos como sendo parte do documento? Porque a gente está falando de diferentes aplicações, não estamos falando só de coletar uma página HTML. A gente poderia estar falando de indexação de e-mails. Um grupo de arquivos, que eles são, por exemplo, PPT, LaTeX em HTML. Então, resultado, responder a questão o que é um documento não é trivial, requer algumas decisões de design. E tem ainda o XML, que é quando os campos estão referenciados explicitamente. Os nomes dos campos, bem como os valores aparecem. Agora, falando de termos, porque o documento é um conjunto de termos. Então, depois que a gente conseguir chegar até o texto do documento, saber qual a unidade de indexação e saber como chegar até o início e fim de cada documento, então a gente vai ter o problema de tratar os termos. E aí que tem até problema um pouco maior. Por exemplo, a gente vai ver que existem linguagens diferentes, vai ver que tem bastante problema aqui na definição dos termos. Antes disso, vamos diferenciar o que é uma palavra, o que é um termo, o que é um token. Então, uma palavra é uma string limitada de caracteres, como aparece no texto. Um termo, uma palavra normalizada, ou seja, você encontra a palavra, ela pode estar com maiúsculo, pode estar no plural, ela pode ter um tracinho separando um pedaço dela. E o termo é depois de normalizada. Então, você quer normalizar a caixa, normalmente para caixa baixa, morfologia, ortografia.
No fundo, o que é o termo? Uma equivalência de classes de palavras, ou seja, a palavra mesa e mesas vão fazer parte do mesmo termo, que seria mesa, ou seja, depois de normalizado. E claro, essa normalização tem que acontecer, como eu já tinha falado, tanto na hora de extrair os termos da coleção, quanto na hora de extrair ou transformar os termos da consulta nos termos que serão buscados. Ou seja, as palavras da consulta nos termos que serão buscados. Bem, aí, dado essa definição de palavra e de termo, o que é um token? É uma instância da palavra, porém ocorrendo dentro de um documento. É uma instância dele, da palavra. E esse token vai ser transformado em um termo. Ele também vai ser classificado, ou seja, eu achei mais uma instância desse termo aqui, ó. Foi essa ocorrência, a primeira ocorrência dentro desse documento. Se acontecer uma outra ocorrência, pode ser a mesma palavra, pode ser o mesmo termo, às vezes é palavra diferente, mas seria o mesmo termo. No entanto, é um token diferente, porque está numa outra parte do documento. É uma outra instância dessa palavra dentro do documento. Então essas são as diferenças, porque quando a gente falar palavra, termo, token, teoricamente são coisas diferentes, ainda que na prática a gente acaba misturando um pouco, né? Até eu na hora de dar aula e explicar, a gente também troca um pouco e eventualmente usa um no lugar do outro. Normalização. Por que normalizar? A necessidade de normalizar termos em texto indexado, bem como termos de consulta no mesmo formato. A gente quer normalizar por causa disso aqui, ó. Quando alguém pesquisar por uma palavra, que às vezes ela tem duas grafias, ela tem ali uma pontuação no meio, eu quero que, se o usuário pesquisou de um jeito ou de outro, eu quero encontrar todas as ocorrências, independente do formato. Então é por isso que elas são normalizadas. Normalmente definimos de forma implícita as classes de equivalência de termos. Então, exemplo, se a gente estivesse falando de outros idiomas, os problemas são um pouco maiores. Normalização e detecção de idiomas interagem, ou seja, quando você está normalizando, você está normalizando para uma dada linguagem. Aqui, por exemplo, a gente tem um texto em alemão. Aí eu quero normalizar o MIT como MIT minúsculo. Agora, é diferente do MIT de um texto em inglês, que o MIT significa uma coisa e eu quero manter a caixa alta, porque ele significa as iniciais de, no caso, uma universidade, e eu quero sempre manter desse jeito. Então, eu quero diferenciar do MIT minúsculo. Ou seja, a normalização pode ser diferente para cada idioma. Na construção do arquivo invertido, do índice invertido, aqui a gente tem, como já foi ilustrado, a entrada do jeito que aparece no texto, ou seja, aqui a gente estaria vendo, olha, aqui a gente estaria vendo as palavras. Aí eu tenho essas palavras, esses tokens, na verdade, né? São palavras, mas na lista aqui, ocorrendo dentro do documento, eles são tokens. A saída é esse token normalizado para um termo. E aí cada token é um candidato para entrada na lista de postings. Porque eu posso ignorar alguns. Por que candidato? Eu posso, por exemplo, eliminar alguns. Por que eu eliminaria? Vamos ver. Quais são, então, os tokens válidos para emissão? E aí, quando eu encontrar, por exemplo, State of the Art, Co-Education, eu quero separar ou eu quero indexar junto? Então, todos esses casos aqui são exemplos onde a máquina vai ter que decidir se ela quer indexar como sendo as duas palavras uma coisa só, São Francisco, por exemplo, ele quer indexar como sendo uma coisa só, isso pode ser relevante na hora de buscar ou não. Então, o processo de tokenizar não é simples, porque tem muitas situações que seria melhor separar ou poderia ser melhor manter. Manter como um termo, na verdade, como uma palavra composta. Um outro problema muito importante são os números, porque eles podem aparecer de diversos formatos e representar diferentes informações, como data, como documentos de identidade, como códigos ou como número de telefone, número de rua. Antigamente, os sistemas de RI simplesmente ignoravam números. No entanto, hoje o Google ele permite a busca por números
e acaba que os números são importantes na hora de se encontrar informação. Portanto, eles são indexados, eles são tratados. Agora, imagina o problema do chinês, que não tem espaço em branco. A tokenização, o processo de tokenização, ele sempre vai olhar para o espaço em branco, porque é o espaço em branco que delimita a separação do token, de um token e outro. E aí o chinês não tem espaço em branco. Então, a segmentação ela tem que ser elaborada independente do espaço em branco. E aí aparecem problemas como esse daqui, olha. Esses dois caracteres que estão aqui, eles separadamente representam e ainda. Juntos, ele representa uma outra palavra que não tem nada a ver, que é monge. Então, como é que você vai indexar? É um problema importante. Outros casos de sem espaço em branco. Tem, por exemplo, componentes das línguas holandês, alemão e sueco, onde se emendam as palavras quando elas ocorrem juntas. É o caso desse Computer Linguistics aqui. Agora, olha o tamanho dessa palavra, não consigo pronunciar. E ela é a junção de 4 outras palavras. Para quem achava que paralelepípedo era uma palavra grande, olha o tamanho dessa. Aqui a gente tem casos, outro exemplo, né, em muitos outros idiomas com segmentação difícil também. Agora, olha o japonês, que na verdade mistura alfabetos. Então, caractere chinês é uma mistureba aqui, olha. Então, a gente não sabe como o usuário vai usar. Se o usuário também mistura o alfabeto, então na hora que a gente vê o texto, a gente vai encontrar textos com alfabetos misturados. Na hora das pessoas buscar ela também vão misturar, e isso traz um nível de complexidade muito grande. A máquina de busca feita para o inglês não é a mesma máquina de busca feita para as línguas orientais. A escrita árabe, então, aí vem um outro componente que atrapalha muito, que ela é do lado, a leitura dela é da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Então, na verdade, essa palavra aqui, ó, esses caracteres estão representando aqui, por exemplo, a letra K, mas a última é, na verdade, a primeira da palavra de verdade. Kitabu, por exemplo, que é a book, um livro. Então, você tem que ler, parsear de trás para frente. Mas aí tem um problema que é o seguinte, quando chega no número é de frente para trás. Então começa daqui, mas quando chega no número, você tem que vir para o início dele aqui. Ó. E aí lê até terminar o número, aí volta para cá. Então isso também já traz um outro nível de complexidade, ou seja, bidirecionalidade do texto. Agora, os acentos e diacríticos. Acento a gente quer trazer, a gente quer indexar, as pessoas buscam muito sem acento. Então, a prática melhor é não indexar acento, é trazer tudo para sem acento, sem diacrítico. Então, aqui, por exemplo, a universidade. E aí tem algumas línguas que tem o AE junto, né? E aí, às vezes, a treina aqui para poder identificar essas palavras. E aí, quando você vê desse jeito a escrita com o AE, você quer passar para um A apenas? Ou quando você vê o A com a trena, você quer passar para AE? Então, sempre que a gente tiver um problema desse, nós temos que pensar o seguinte, como os usuários provavelmente escreverão suas consultas para essas palavras? Então, se as pessoas digitam na prática, na hora de buscar sem acento, a gente vai ter que indexar sem acento. Ou se elas pesquisam só universitar ou universität, então, mesmo assim, a gente teria que traduzir igual, normalizar igual. Se na coleção eu normalizei de um jeito, que eu normalize igual na hora da consulta. E claro que isso vai influenciar o resultado, a decisão. Até mesmo em idiomas que por padrão possuem acentos, né, os usuários vão muitas vezes pesquisar sem, é o que eu estava falando. Falando agora do inglês especificamente. Primeira coisa é o case folding, né, passar para a mesma caixa, e em geral é a caixa baixa, então reduzir todas as letras para a caixa baixa, é a primeira heurística importante. Possíveis exceções, letras com caixa alta no meio da sentença. Então, por exemplo, eu diferenciar o MIT do MIT, do alemão, por exemplo. O Fed, por exemplo, de Federal Express, não confundir com o verbo. Então pode ser interessante para esses termos que a gente vai ver muito no meio, não no início da sentença, porque no início da sentença é porque, de fato, a primeira palavra começa com a inicial, vai ter a inicial em maiúsculo. Mas se acontece no meio, pode ser bom
pode ser uma boa heurística manter a caixa. Frequentemente é melhor reduzir todas as letras para caixa baixa, uma vez que os usuários utilizarão caixa baixa independente da caixa correta. Então tem gente que vai querer digitar MIT, pesquisar por MIT, mas não vai colocar em maiúsculo. Então pode ser a melhor heurística também deixar o MIT em minúsculo. Cenário ideal é as duas coisas, porque aí se o usuário digitar em maiúsculo, você já tem um resultado mais especializado para ele. E se ele digitar em minúsculo, você não vai perder a resposta para ele, não vai perder aquele documento. Bem, é super importante o conceito de stop words, porque na maioria dos sistemas as stop words não interessam. Elas não carregam informação a respeito do que a gente necessita. A stop word ela existe para compor a sentença, ela existe para a linguagem falada, a linguagem escrita, claro, mas para nos expressarmos, mas não exatamente para buscar. Quando a gente está buscando, não interessa se tem um a, um and, a gente quer a palavra que carrega mais informação e normalmente elas não são as stop words, que são artigos, preposições, como a gente está vendo aqui exemplos para o inglês. É padrão eliminar stop words. No entanto, há situações onde a gente quer manter as stop words. Busca por frase, por exemplo, vamos precisar das stop words ou ter que dar um tratamento especial para elas. Pode-se eliminar no tempo de consulta e eliminar também depois. Vai funcionar, mas algum tratamento tem que ser dado. Então, na verdade, a máquina de busca ela muitas vezes indexa. Então, a máquina de busca tem muito recurso e ela acaba tendo uma forma de indexação das stop words, ainda que na hora de buscar, a stop word não faça muito sentido e ela não vai dar prioridade àqueles termos como stop words na hora de ranquear. Mas eles estão lá, né? Por exemplo, para fazer a consulta por frases. Bem, aí, mais problemas, a gente tem palavras que se parecem em sonoridade. E aí a gente tem o Soundex para tratar isso, ou seja, quando houver uma equivalência fonética, nós faríamos a mesma normalização para as duas palavras quando elas têm equivalência fonética. E thesauri são os sinônimos. Então, às vezes as pessoas, alguém procurando por carro e por automóvel, o mesmo conjunto resultado pode ser bom para um ou para outro. Então, eu gostaria de também normalizar para a mesma palavra. Isso é o uso de tesauros. No entanto, nem todos os sistemas vão precisar, seja de um Soundex ou de um thesaurus. A lematização, quando a gente fala da normalização, existem basicamente duas formas clássicas. A primeira é a lematização, que é reduzir as formas inflexionais variantes para a forma básica. Então já é uma regra da linguística. Nós estamos, na verdade, entrando na linguística para poder fazer a lematização. Então o lema de am, are, is é o verbo, é o be. Então para carro, carros, cars ou cars assim no plural, ele vai sempre normalizar para a forma básica que seria car. Então esse é o lema, é a redução própria para a forma básica do dicionário. Então acaba sendo uma redução linguística. Já o stemming, que é a outra forma, é simplesmente, heuristicamente, retirar o final da palavra, na esperança de se conseguir o que a lematização realiza com uma grande quantidade de conhecimento linguístico. Então, sem conhecimento linguístico, você poderia pegar, por exemplo, as várias derivações aqui da palavra automate, que é o automate, automatic, automation, e reduzir todo mundo para automate sem o ezinho no final, o ic no final, o ion no final. Então tudo vira a mesma coisa que automate. Então o stemming simplesmente corta o final das palavras. É claro que precisa de algoritmo para isso. Você está cortando o final, mas não é... Quantos termos você vai cortar no final? Então tem, por exemplo, o algoritmo de Portner que faz um bom stemming. E aí a mesma coisa se fosse fazer lematização. Tem que ter acesso às informações do dicionário. Você tem que saber aí quais são as inflexões das palavras possíveis. Finalmente, falando das consultas por frase. Queremos responder consultas do tipo Stanford University?
mas como frase, ou seja, University Stanford não funciona como resultado. Eu quero encontrar uma palavra Stanford seguida da outra palavra University. Essa é a consulta por frase. Então, aqui, por exemplo, tem um exemplo que tem a palavra Stanford e University, mas não responde a resposta, a consulta, porque não está na ordem Stanford seguido de University. Então, o conceito de consulta por frase vem sendo provado como facilmente compreendido pelos usuários, que, na verdade, já tem uma tendência a colocar a consulta como sendo uma frase. Esse 10% eu diria que está até hoje deveria ser mais, porque as pessoas vão enriquecendo a forma como usam a máquina de busca. Consequência para índices invertidos. Já não é suficiente armazenar IDs de documentos apenas em lista de posts. Então, nós temos duas alternativas para estender o índice invertido. Índice Billword, que vai pegar e indexar palavras duas a duas sempre, e o índice posicional, que é o mais utilizado. Deixa eu passar rapidamente pelos índices Billwords, mas basicamente olha esse texto, Friends, Romans, geram duas Billwords, que seriam Friends, Romans e Romans, Countrymen. Então a gente vai pegando a interseção. Aqui uma Billword, então são duas palavras. Pega a primeira e a segunda, depois vai a segunda e a terceira. Tá aqui. Então, como aqui são só 3 termos, gerou duas Billwords. Cada uma das Billwords é agora um termo do vocabulário. Então, indexa Friends Roman, tudo junto. Indexa Romans Countrymen, tudo junto. Então, quando eu buscasse Friends Romans, ele também encontraria aquele documento de primeira. Frase de duas palavras podem agora ser facilmente respondidas. O problema é o seguinte, olha, uma frase longa, como essa daqui que tem 4 termos, pode ser representada como uma consulta booleana. Stanford University and University Palo e Palo Alto. Ou seja, eu estou fazendo as 3 conjugações aqui possíveis dos Billwords. No entanto, ele poderia encontrar dicionários que têm essas 3 Billwords e que não estão nessa ordem. Então é necessário realizar uma filtragem dos resultados para identificar os subconjuntos que realmente contenham a frase de 4 palavras nessa sequência. Então, na verdade, o índice Billword, ele precisa de uma etapa de pós-processamento, para ele filtrar os candidatos que foram encontrados na primeira fase. Então, não dá um resultado logo na primeira fase da busca. É necessário esse pós-processamento. Por conta disso, e por questões de eficiência no tempo de consulta, é melhor gastar mais espaço e representar através de índices posicionais. O que é uma alternativa mais eficiente em termos de tempo aos índices Billwords? A lista de posting lists em um índice não posicional funciona com cada post ser um ID de documento. Agora, com o índice posicional, cada posting é um ID de documento mais uma lista de posições. Então, se antes a gente tinha apenas que o termo to aconteceu no documento 1, no 2, no 4, no 5 e no 7, agora a gente tem que no documento 1 aconteceu na posição 7, na posição 18, na posição 33, na posição 72, ou seja, ele aconteceu 6 vezes no documento. No documento 1, né? No documento 2 ele aconteceu 5 vezes e assim por diante. Então, ao invés de eu ter somente isso daqui, agora eu tenho muito mais elementos para representar, que são as posições onde aquele termo to aconteceu naquele documento, exemplo, documento 1. Se quisermos fazer aqui a consulta to be or not to be, o que a gente está vendo aqui? Olha, que apesar da gente não ter aqui a lista invertida do or e do not, a gente tem do to e do be. Então, o to, lá no documento, a gente sabe que o documento 4 é um resultado, porque o documento 4 aconteceu aqui na posição 8, o to. E na posição... 8 não interessa, mas na posição 16, o to. Na posição 17, o be. Eu tenho um to be. Aí lá na posição, isso aqui é o número de caracteres, tá? Essa posição não é o número do termo, mas sim a posição dos caracteres. Então lá na posição 190... não, estou falando errado. Não, na verdade, 190 não é a posição dos caracteres, porque senão ele ia ter que deixar um espaço aqui para o caractere... começou o to na posição 16, a posição 17 seria o O. Né? Posição 18 seria o espaço,
Aí depois que teria o início do be aqui, que seria 19. Então, na verdade, não é não. Mas o fato é que nessa consulta, se eu tiver só o to e o be, eu tenho eu tenho aqui o 4, podendo ser um documento resultado, que aconteceu tanto no 4, olha, tanto na posição 16 aconteceu o to, quanto na posição 17 aconteceu o be. Eu não tenho as outras informações para saber o or, o not, mas eu sei que tem algum outro momento lá na posição 190 que acontece de novo no documento 4. Tudo bem que a posição 190 não daria, né, para... Não, desculpa. Na verdade, eu estou ilustrando errado pelo seguinte. O resultado vem daqui, ó. Posição 429 tem o to. Posição 430 tem o be. Aí 431 seria o or, que eu não tenho aqui ilustrado. 432 seria o not. 433 seria o to de novo. E a 434 seria o be. Então aqui eu estou me perdendo porque eu achei que a ilustração não estava completa. Mas ela está. Não é por causa dessas ocorrências aqui, não. É por causa dessas ocorrências daqui do final que eu sei que esses dois, o elemento 4, o documento 4, ele responde a essa consulta. É claro que na lista do OR, que deveria estar aqui, a lista do OR, eu teria que ter o documento 4. Na lista do NOT, eu também teria que ter o documento 4 acontecendo e na posição certa que esperada aqui, ou seja, 429, 430, 31 seria o OR e 32 seria o NOT. A busca por proximidade, ela é como a busca por frase, no entanto, permite-se uma distância entre os termos. Então, por exemplo, employment, distância 4, place. Então, se um texto como esse aqui, ó, place, employment, tem uma distância de, olha, 1, 2, 3, 4. Máxima de 4, ele responde. Então, isso aqui é um resultado válido. Já essa daqui, ó, employment, cadê o place? Está lá na frente. Então, uma distância maior do que 4. Esse documento não responde à consulta. Busca por uma proximidade não é muito comum, não. Mas, no fundo, a busca posicional já precisa fazer a proximidade, que é como se fosse a proximidade 1. Então, isso já vem automaticamente quando se usa a busca por índices posicionais. Então, no fundo, olha, ela utiliza o índice posicional e aí, no fundo, o que ele faz é uma validação cruzada, um produto cruzado das posições de um com o outro para ver se vai estar dentro do menor número de... aquilo que está dentro do intervalo máximo permitido, ali ilustrado como 4. Acaba sendo muito ineficiente para palavras frequentes. Se você está buscando stop words e uma distância da outra, ele vai fazer o produto cruzado de todas essas ocorrências, vão ter muitas ocorrências. Então pode não ser interessante. Essas informações são importantes para o sumário dinâmico, ou seja, quanto mais próximos os termos acontecem, mais interessante apresentar aquela concorrência dos termos como o snippet, o pedacinho do texto que vai para o usuário final. É isso então.